Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Black Friday na Warren. Invista até 300, que a Warren dobra o valor. Juliana Rosa já está aqui. Isso é um momento histórico. Gente, olho no olho, né? Olho Tô até no emocionada. olho no olho. Entrei aqui, a primeira vez que a gente se encontra no estúdio, não é? É verdade. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 45 para a réplica. Entrou um cisco aqui no meu olho, mas tô emocionada. Olha, choro, tá chorando, tá emocionada. Ô, Juliana Rosa. É uma prova de que a economia tá melhorando. Tá né? melhorando. Porque a gente podendo estar nós 4 no estúdio. Acho que esse estúdio Exatamente. nunca esteve tão cheio. Então, é os porque 4, as coisas assim. estão voltando, Lembrando que estamos todos afastados por sistemas de proteção em plásticos. Sim, tipo, tem no vacinados com as supermercado, 2 vacinados. doses, todo mundo velho, já vai tomar a terceira. Isso, torcendo para vir a terceira dose. E a Isso quarta aí. dose eu vou tomar no final de semana. Isso Que a aí. quarta dose é de Whisky. whisky. Pra Mas comemorar. para comemorar. Mas vem cá, tem o que comemorar? Temos nada, viu? Ah, Juliana, para com isso, meu. Não é possível. Só de ver você eu já fico feliz, mas me Tá conta. bom, não, então vamos olhar o copo meio cheio, vai, porque por enquanto a gente tem realmente uma melhora da economia, que é isso que a gente está tendo aqui, né? A economia está voltando a funcionar, os números de mercado de trabalho estão muito bons, e a gente, por mais que o terceiro trimestre, os números aqui, quando a gente olha as previsões, sejam de economia parada, porque a gente teve muito choque, né, que os economistas chamam no terceiro trimestre. Teve aumento da bandeira da conta de luz, teve efeito das geadas, teve o pico do preço da alimentação no mundo, enfim. E agora, como a gente está tendo os serviços, que é bares e restaurantes, turismo, eventos, né, voltando, lazer e tal, a gente pode ter um quarto trimestre agora positivo. Natal, Black Friday e tal, tem projeções de crescimento e emprego continuando nesse processo de melhora aqui no quarto tri. Agora, o que eu fico preocupada é porque as projeções de inflação não param de subir, né? Quanto mais você tem aumento de preço, menos você tem poder de consumo e menos a economia cresce. Então, a previsão de inflação para esse ano, pelo boletim divulgado hoje pelo Banco Central, naquela pesquisa com o mercado financeiro, mostra que pela primeira vez a gente vai ter uma inflação acima de 10%, que é a previsão para esse ano, 10,12%, e para o ano que vem, chegando já perto dos 5%, 4,96%. Com isso, você tem uma previsão de PIB para o ano que vem menor, agora já está em 0,7% a previsão. Já tem muita gente prevendo menos até do que isso, ou seja, é estagnação, né? Você sabe que os economistas falam muito sobre letra, né? O Paulo Guedes fala que a recuperação em V, né? Cai muito, depois sobe muito. E tinha muita gente com medo do W, que sobe, né, que cai, sobe, depois cai de novo. E agora, o desenho que os economistas falam é uma raiz quadrada. Cai, sobe, fica de lado, que é a sensação que a gente tem hoje. Porque a gente tem uma economia que está ali naquele rame-rame, né? E que a gente já falava que depois da crise de 2015 mesmo, a gente estava naquele rame-rame. Então, na verdade, a gente volta para um patamar que é fraco, 0,7 é não crescimento precisa, diante né? do crescimento da população, né? A gente já falou Exatamente. sobre isso. Você tem, na verdade, você vai ter uma queda de renda das pessoas e vem de 2015, 2016, anos ridículos em 17, 18, 19. É lamentável isso. Agora, eu te perguntei isso na semana passada, mas diante das mudanças políticas, você vislumbra algum cheiro de movimento do Congresso diante desses números ruins para tentar mudar esse cenário sem torcer para o impossível, que é eles abrirem mão das emendas, porque eles não abrem nunca, né? O possível, que é o que já está aqui no preço, né, digamos assim, é passar agora a PEC dos precatórios no Senado e depois ter um texto paralelo, né, que eles chamam de fatiada, para tentar fazer algumas mudanças no texto que veio da Câmara. Então, com isso, né, você que está ouvindo a gente já vai ficar sabendo essa expectativa mais rápido possível. Quantas pessoas vão ter direito ao Auxílio Brasil, qual é o valor, porque até agora a gente não sabe. É Pessoas que dependem disso. E o próprio mercado financeiro, empresariado, precisa saber qual é quanto vai crescer a dívida do Brasil, né? Afinal, isso é importante para as perspectivas econômicas. Então, assim, o melhor cenário hoje é esse. Vai aprovar do jeito que está a PEC dos precatórios, você vai
fazer um ajuste que é considerado ruim, que não está focado nos mais pobres, onde você não teve corte de despesa obrigatória, onde os políticos não cortaram na própria carne. E esse desajuste fiscal é o que está provocando, nesse momento, uma lenha a mais numa inflação que é mundial, né? A gente já tem uma inflação que sobe no mundo todo, Sim. porque falta peça, né? O pós-pandemia, as cadeias estão desestruturadas, a China está tendo racionamento, então a energia está faltando, está tendo um problema de encarecimento de frete, tudo no mundo todo. Mas quando a gente compara, primeiro, a inflação daqui, nossa, é maior do que a média mundial, do que de outros emergentes, e também o próprio crescimento, quando você olha as previsões do FMI, São maiores lá fora. todo mundo está crescendo Agora, mais que a gente, por né? que será que a gente usa como desculpa a pandemia para não fazer, em vez de usar a pandemia para agilizar? Porque cadê a reforma patrimonial, por exemplo, a venda de ativos do Estado? Não tem. A reforma administrativa não tem. Então, tá bom, tivemos pandemia, logo vamos melhor, vamos agilizar. Não, a pandemia é só explicação para atrasar. Eu não consigo entender isso. Você consegue entender? E tem uma discussão grande, exatamente. Eles estão querendo só falar em eleição agora, né? Essa agenda acabou, né? Essa agenda de país interessa o deles, né? E tem uma discussão grande, assim, até que ponto o Banco Central precisa subir tanto os juros para poder conter a inflação e, com isso, jogar a economia para baixo. Porque se o Banco Central quiser levar a inflação do ano que vem para a meta, que é 3,5%, sair de 10% agora que a gente está para 3%, ele vai ter que subir o juro até 14%, esse é o cálculo, e aí você que está endividado, que precisa parcelar alguma coisa, você é empresário, né? Você dificulta investimento, então se subir o juro para 14%, você pode jogar aí sim a economia brasileira em recessão. Então, qual é o custo? Assim, qual é a disposição e o quanto que tem uma briga hoje acontecendo, né? Porque também, se você não conter a inflação, você também não faz a economia crescer. Aquela coisa do ovo ou da galinha, né? Claro. Porque a inflação no Brasil, ela tem um aspecto muito diferente de outras partes do mundo. A gente é muito indexado, né? Então, o salário mínimo vai subir 10%, os ajustes, os benefícios sociais vão subir 10%, né? Com queda de poder de compra. Exatamente. Não é? Porque o salário mínimo vai crescer, vai baixar, vai subir 10%, porque ele é INPC. Isso, INPC. INPC, mas você tem alguns itens que crescem mais, como, por exemplo, combustível, que está ligado ao dólar, mais, por exemplo, e você tem perda de poder aquisitivo das pessoas de baixa renda. O que para a gente finalizar, te pergunto uma coisa. Taxa de juros não é a única ferramenta para ajustar a economia. Quando um país só tem a taxa de juros para ajustar a economia, é um país sem freio, né? É o pior freio, né? Você falou bem, é o freio de mão, né? Você freio tem de mão. Ir freando devagarzinho, né? Para não sofrer solavanco. Mas a gente pega o freio de mão e dá um cavalo de pau, né, na economia. É isso que a gente tem, porque o Banco Central tem que fazer o trabalho sujo sozinho, porque as contas públicas desorganizadas provocam esse aumento de dólar muito forte no Brasil, né? A nossa moeda fica fraca, perde valor, e isso gira essa bola de neve de inflação. Então, a gente não tem a política ajudando hoje a economia, né? E não tem esperança, né? Não, eu não tenho esperança, eu fico triste. No plano real foi a mesma coisa. A gente teve a política monetária e não teve a contrapartida fiscal. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Olho no olho, adorei. Até lacrimejei. Beijo. Beijão. Obrigada, Ju.